primeira semana do Advento em preparação, não só para a comemoração do nascimento biológico de Jesus, mas sobretudo preparando-nos para a sua segunda vinda, cujo dia somente Deus o sabe. Nós celebramos hoje com toda a igreja a memória de São Francisco Xavier. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esperamos o Senhor que virá abrir as portas do céu e indicar o caminho da salvação. Virá para que a vida neste mundo tenha mais sentido, não termine no nada e menos ainda num fracasso total. Salvação significa sucesso na existência. Chegamos ao fim. Quem entrará no reino dos céus? O próprio Jesus nos diz que não bastam as palavras, são necessárias as ações. Atos concretos mostram a veracidade do que dizemos. Não é suficiente invocar o nome do Senhor, repeti-lo inúmeras vezes, quando inúmeros recursos nos foram dados e permaneceram intocados. Jesus nos faz pensar com seriedade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus insiste que não basta dizer que o aceitamos. É preciso que abracemos na prática o caminho por ele ensinado, por ele traçado e pelo qual ele passou. Somente assim poderemos enfrentar as dificuldades da vida sem desanimar e superar o ambiente que nos rodeia com propostas diferentes das de Jesus. Para continuarmos firmes, perseverantes na fé, precisamos de sua ajuda constante. Devemos pedi-la sempre, sem nunca esquecer que somente com Ele e nele somos capazes de fazer alguma coisa. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. A casa da nossa alma constrói-se pela observância aos mandamentos de Deus. O temor a Deus predispõe a alma a guardar os mandamentos. Para se edificar a casa da alma, é preciso pôr primeiro o alicerce, que é a fé. Depois se colocam as diversas pedras, para que o edifício fique bem fundamentado. Obediência, paciência, temperança, compaixão, abnegação, mansidão. Deve-se colocar, sobretudo, coragem e constância. O construtor deve ser hábil e não desses que põe uma pedra e depois outra. Aquele que se humilha, sabe bem o que faz. É um bom e hábil construtor, capaz de edificar solidamente sua casa. Celebramos hoje, prezados irmãos e irmãs, com toda a igreja, a memória de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier nasceu em 7 de abril de 1506, na Espanha. Faleceu em 3 de dezembro de 1552, na China. Foi beatificado pelo Papa V em 25 de outubro de 1619. E junto com Santo Inácio de Loyola, foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. São Francisco Xavier sabia que a comunidade cristã precisava ser construída sobre fundamentos sólidos, a fim de ser fermento na massa e produzir uma sociedade humana justa e fraterna para a maior glória de Deus.
Dizem que o rei de Portugal pediu a Santo Inácio missionários para a Índia, por causa dos muitos batizados sem preparação. Eram poucos os jesuítas. Depois da oração da noite, Francisco Xavier foi chamado e Santo Inácio lhe disse: amanhã cedo sai um barco para a Índia. Precisamos de você lá. Francisco deixou tudo e partiu para realizar a vontade do Pai. Pediu apenas licença para remendar sua veste que estava estragada. É considerado o protetor dos missionários. A vida de São Francisco Xavier nos mostra que ele escutou a palavra de Jesus e se pôs na ação em favor do reino. Progrediu na vida com Deus. Tornou missionário na Índia e no Japão. Foi ao encontro do povo e de sua cultura. Enquanto se preparava para evangelizar na China, entregou sua vida a Deus aos 46 anos de idade. Ele é modelo de missionário e de missionaridade na igreja. Amar verdadeiramente a Deus é abraçar a verdade do reino e testemunhá-lo, como fez perfeitamente São Francisco Xavier. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.